Olá pessoal, tudo bem? Professor Eliomar. Hoje nós vamos falar sobre as equações trigonométricas, nosso segundo encontro sobre elas, ok? Bom, veja bem, essa equação aparece como incógnita o seno de x. Nós queremos descobrir qual o valor do seno de x, de tal forma que essa equação seja verdadeira, seja válida, né? Ela seja igual a zero. Então veja bem, parece um polinômio de segundo grau, né? E nós temos a solução de todos os polinômios de grau 2. Né? Nós conseguimos associar esse tipo de expressão com um polinômio de segundo grau. E aí nós sabemos resolver esses polinômios, né? De algumas maneiras. Eu vou usar a mais tradicional, que é através da fórmula de Bhaskara, né? Começando pelo discriminante, o delta é o quadrado do b, 4 vezes o a vezes o c. Nós vamos já achar aqui um delta igual a 1, né? Que vai dar 9 menos 8. Como a nossa incógnita é o seno de x, fique atento. Como é que vai ficar a montagem? Menos o b, menos o menos 3, que vai dar 3, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 1, e 2 vezes o a. Fique atento que o a é 2. Então, 2 vezes 2, 4. E aí vai aparecer duas possibilidades para o seno. A primeira vai dar 2 sobre 4, e a segunda dá o quê? 4 sobre 4. Simplificando, então nós temos que o seno pode ser meio, ou o seno de x pode ser 1. E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos atrás do x, que faz isso ser verdade em cada um dos casos. Olha só. Ok? Vamos atrás de cada um dos x, porque é isso que vai gerar a solução para a gente. Estamos atrás do x, tá? Que faz isso ser verdadeiro. Então, veja bem, eu vou aqui no ciclo trigonométrico, que eu coloquei ao lado, destacar o seno tendo a altura meio. Para o seno ser meio, veja bem, pessoal, tem dois arcos. Tem um no primeiro quadrante e um no segundo quadrante. Lembrando que 30 graus faz isso acontecer, mas nós estamos trabalhando com os números reais, né? Então, eu tenho o π sobre 6, que é equivalente a 30 graus, e não precisa se preocupar. Pela simetria, olha lá, eu tenho que andar uma fatia de π sobre 6 para cima. Então, aqui no segundo quadrante, lembrando que metade da circunferência vai ser dividida em 6, então eu terei 5 pedaços, ok? De π sobre 6, que é equivalente a um arco de 5π sobre 6. Nesses dois arcos, o seno vai valer meio. Tá? E aí, o que vai acontecer? Nós vamos ter que exibir todas as soluções, porque, veja, se o x ele for π sobre 6, o seno vai dar meio. Mas qualquer arco congruente a π sobre 6 também vai fazer o seno ser meio. Então, nós adicionamos volta, que é fazendo o quê? K vezes 2π. Isso daí, gente, já vai satisfazer a primeira expressão, que o seno é meio. Mas pode ser isso, ou o x também pode ser quanto? 5π sobre 6. 5π sobre 6 faz o seno ser meio. Porém, os arcos congruentes a 5π sobre 6 também vão funcionar. Então, fica o quê? Somado com voltas, desde que esse k seja números inteiros. Ok? Então, olha só, para o seno ser meio, eu já achei duas possibilidades. Ok? Mas, dentro do andamento da resolução, nós vimos que o seno também pode ser 1. Então, eu vou aqui no ciclo trigonométrico destacar quando é que o seno é 1. Para o seno ser 1, só se eu tiver um arco de quanto, gente? π sobre 2, né? Que é de 90 graus, ele tem que estar lá em cima. Quais são as soluções? Então, veja. Se o x for π sobre 2, o seno vai ser 1. Ok. Mas qualquer arco congruente a π sobre 2 também vai gerar um seno igual a 1.
Então, basta a gente adicionar voltas, k vezes 2π. E aí, pessoal, o que é importante destacar? Que todos esses arcos, no caso 3, eles satisfazem a equação lá no início, certo? A equação que foi proposta para nós, onde eu estou colocando a setinha. Esse seno que aparece aí, se ele tiver como x, né, como arco, qualquer um dos 3 que nós obtivemos, essa expressão vai dar zero. Isso é muito interessante. E aí nós vamos para a última parte, que é acostumar com a resposta, com a escrita. Olha como é que nós vamos ter que dar a resposta. Nós vamos dizer que o x que nós estamos procurando é um número real, tal que x pode ser, primeira solução, π sobre 6 mais k vezes 2π, ou o x pode ser 5π sobre 6 mais k vezes 2π, ou o último x pode ser π sobre 2 mais k vezes 2π. Lembrando que eu estou dando uma explicação para o x, falta explicar quem pode ser o k. O k tem que pertencer ao conjunto dos números inteiros. Para ficar chamando a nossa atenção, eu vou mudar aqui o ou de cor, que é para ficar mais nítido as soluções, ok? Então, é estranho, mas é assim que a gente escreve a solução de uma equação trigonométrica, tá bom? Só lembrando que, olha só, o x que aparece lá pode ser esse bloco, pode ser esse bloquinho do meio, e também pode ser esse, tá bom? E isso, pessoal, de cabeça é muito difícil de se perceber. Por isso que nós temos que aprender a manipular as expressões. E aí, no final, desde que o k seja um número inteiro. Uma notícia boa é que todas as equações trigonométricas, elas giram em torno desse raciocínio, de achar os arcos que são soluções da equação e depois definir todos os seus congruentes para a gente poder encerrar a resolução de uma equação, tá bom? Eu vou mudar aqui para uma equação que a gente chama de equação produto. Observe que um parênteses vezes o outro está igual a zero. Pensa um pouco. Para o produto ser zero, para uma multiplicação ter resultado zero, só se o primeiro fator for zero ou o segundo fator for zero. A única possibilidade de zerar uma equação em forma de produto é essa. Então, o que nós vamos escrever? Primeiro, que seno de x mais meio tem que ser igual a zero. Qual é a conclusão desse raciocínio? Que seno de x tem que ser menos 1 sobre 2. Aí eu vou lá no ciclo trigonométrico, no eixo do seno, destacar um seno igual a menos meio. E aí, pessoal, tem dois arcos que nos levam para lá. Um no terceiro quadrante, outro no quarto quadrante. Ok? Lembrando da simetria dos arcos, veja, estamos afastando para baixo um arco de 30 graus. Mas em radianos, que é o que nós temos que trabalhar, lembre-se, só a parte de cima do ciclo ela já tem 6 fatias. E eu vou ter que andar mais uma para baixo. Então, eu vou ter 7π sobre 6. Uma volta completa tem 12 fatias. Mas no quarto quadrante eu estou na penúltima fatia. Que vai dar o quê? Um 11π sobre 6. Olha só que bacana. Acabamos de achar a solução para esse primeiro caso. Quando o seno de x é igual a menos meio. O que nós devemos escrever? Que o x ele pode ser 7π sobre 6, ou qualquer um congruente a ele, ou seja, 7π sobre 6 mais k vezes 2π, ou o x pode ser quanto? 11π sobre 6
mais qualquer quantidade completa de voltas. Acabamos de achar a solução para esse parêntese do seno. E vamos agir de forma semelhante com o segundo parêntese, que está dizendo que o cosseno tem que ser menos raiz de 3 sobre 2, certo? Igual a zero. Conclusão, cosseno de x tem que ser raiz de 3 sobre 2 positivo. Vou lá no ciclo trigonométrico, destacar um comprimento de raiz de 3 sobre 2 para o cosseno. Raiz de 3 sobre 2 é quase 1,09. É grande, né? E aí nós sabemos que o arco pode ser do primeiro quadrante ou pode ser do segundo, perdão, do quarto quadrante, né? Se você for consultar, o cosseno é raiz de 3 sobre 2 em 30 graus, ou seja, num arco de π sobre 6, ok? Lá no quarto quadrante, lembre-se, é quase uma volta completa. É uma fatia que fica faltando para completar uma volta. E uma volta completa tem 12 fatias. Então, eu tenho aqui 11π sobre 6. Essa é a solução do bloco do cosseno. O cosseno pode ser π sobre 6 e voltas completas, ou cosseno pode ser 11π sobre 6 mais voltas completas. Então, todos esses elementos que eu estou destacando aqui, de vermelho, compõem a solução da nossa equação. E aí vamos ter que descrever todo mundo lá dentro daquelas chaves, né? Olha só. O x que eu estou procurando é um x que pertence ao universo dos números reais. Tá o quê? Observe que tem soluções em comum, né? O 11π sobre 6 mais k vezes 2π, ele aparece duas vezes, né? E todas essas soluções aí são da mesma equação. Então, basta escrever uma única vez. Então, eu vou escrever o seguinte, que o x que eu estou atrás, ele é π sobre 6 mais k vezes 2π, ou o x que eu estou procurando é o 7π sobre 6 mais k vezes 2π, ou essa que eu destaquei de verde, que é comum, 11π sobre 6 mais k vezes 2π, desde que esse k pertence ao universo dos números inteiros. Ok, pessoal? E aqui estamos exibindo as três soluções que essa equação tem, né? Nós percebemos que na resolução 3 arcos satisfazem a equação. Tudo bem? Aí estão os 3. Vamos para mais um tipo de equação. Olha só. Seno de 3x igual a meio. Vamos destacar o comprimento meio aqui no ciclo trigonométrico. E o que nós sabemos? Que tem um arco no segundo quadrante e tem um no primeiro que faz o seno ser meio. Pode ser um arco de π sobre 6 e pode ser um arco de 5π sobre 6. Ou seja, essa equação que é dada para nós, seno de 3x, ele pode ser pensado em seno de π sobre 6 ou, olha só, ou pode ser pensado que o seno de 3x também é igual ao seno de 5π sobre 6. E nós vamos atrás de resolver cada um deles.
Porque se o seno de 3x é igual ao seno de π sobre 6, significa que esse 3x ele pode ser exatamente π sobre 6, ou pode ser qualquer arco congruente a π sobre 6. Quem são os congruentes a π sobre 6? Basta adicionar voltas. Olha só que legal. Então, se o 3x for qualquer arco congruente a π sobre 6, nós conseguimos satisfazer a equação. Ok? Para a gente manipular aqui com um pouco mais de facilidade, eu vou multiplicar todos os termos dessa equação de azul por 6, para a gente remover a fração. Então, vai ficar 18x, depois vai ficar π, e aí fica k vezes 12π. Olha que beleza. Dividindo tudo por 18, então nós teremos π sobre 18 mais k vezes 12π sobre 18. Lembrando que esse 12π sobre 18, daqui a pouco nós vamos dar uma simplificada nele. Ok? Então, essa é uma primeira parte da solução. Eu vou agir da mesma maneira na parte de vermelho. Porque se eu tenho seno de 3x igual a seno de 5π sobre 6, então é porque o 3x ele pode ser o 5π sobre 6 mais voltas completas, que fica k vezes 2π. Mais uma vez, para facilitar, eu vou multiplicar tudo por 6, ok? E aí vai ficar 18x igual a 5π mais k vezes 12π. Dividindo tudo por 18, teremos 5π sobre 18 mais k vezes 12π sobre 18. E as duas soluções da equação são essas. E aí nós vamos exibir a solução e vai ficar assim. O x que eu estou procurando é um x real, tá o quê? Primeiro x é π sobre 18 mais k vezes, e eu já vou simplificar, vai dar 2π sobre 3, ou essa parte que ficou de vermelho, está dizendo que o x pode ser 5π sobre 18 mais k vezes 2π sobre 3. Detalhe, esse k tem que ser algum número inteiro. Ok? Essas são as soluções dessa equação, seno de 3x igual a meio. Bem interessante isso, né? Mais um tipo de equação, pessoal, cosseno de 4x igual a cosseno de 3x. Essa é um pouco mais abstrata. Por quê? Porque nós não temos o valor numérico do cosseno. Nós temos só uma relação entre os arcos, né? E aí nós podemos imaginar que esse arco, por exemplo, 3x, eu prefiro fazer o da direita, que o arco 3x ele está em qualquer lugar do ciclo, tá? E eu recomendo que você imagine que ele esteja no primeiro quadrante, porque se a gente imaginar ele no primeiro quadrante e fizer todos os cálculos baseado ali, se ele aparecer em outro lugar, depois não tem problema nenhum, tá? Todas as continhas vão se ajustando. Então, o que está dizendo é sobre o cosseno de 3x. Olha só, o cosseno de 3x no primeiro quadrante é esse comprimento aí de azul, beleza? E aí, veja, no quarto quadrante eu tenho um outro arco que me leva para lá, certo? Eu vou ter que me afastar o mesmo tanto. Então, o que, que nós podemos pensar? Nós podemos pensar o seguinte, que aqui no quarto quadrante eu tenho um arco de menos 3x. Então, eu estou imaginando, e nós nunca fizemos isso, mas não tem problema, tá? Eu posso deslocar 3x no sentido positivo, também posso deslocar 3x no sentido negativo. Não vai ter nenhum erro no cálculo, tá bom? E isso vai me levar no mesmo cosseno. Então, é o seguinte, o meu cosseno de 4x, ele pode ser
igualzinho ao cosseno de 3x, ou o meu cosseno de 4x, ele pode ser igual ao cosseno de menos 3x. Não tem problema nenhum. Está todo mundo ali gerando aquele palitinho azul. Ok? Essa equação de azul, o que ela nos leva a pensar? Que o 4x pode ser exatamente o 3x e voltas completas. Olha só. Todo arco 3x mais k vezes 2π para no mesmo lugar. Vamos passar o 3x para a esquerda. Vai sobrar só o x. E aí fica k vezes 2π. Essa, pessoal, é uma das soluções que a equação tem. A gente conseguiu exibir o x, ó, estamos atrás. Na parte de vermelho, eu posso escrever que o 4x é o quê? É o menos 3x. Só que o menos 3x é um dos arcos, mas qualquer congruente a ele também vai satisfazer a nossa equação. O menos 3x vai somar, teremos 7x do lado esquerdo, e fica k vezes 2π. Ao dividir por 7, nós temos k vezes 2π sobre 7. E esse é mais um x que pode ser solução da equação. Então, concluindo, o x que nós estamos exibindo é um x real, tal que o x pode ser k vezes 2π, ou o x pode ser k vezes 2π sobre 7. Tudo bem? Só para fazer um teste, para a gente não ficar estranhando muito isso. Se o k fosse igual a 1, olha só o que ia acontecer com as soluções. O primeiro x ia ser 2π, ok? E se a gente colocasse esse x dentro da equação, lá em cima, onde tem cosseno de 4x, ia ficar quanto? Cosseno de 8π. Na outra equação, nós teríamos cosseno de 3x, que é o lado direito da equação. Colocando 2π, ficaríamos com 6π. E veja só, pessoal, que interessante. Cosseno de 8π está lá na origem, é 1. E o cosseno de 6π também é 1. Olha que bacana. Se o k fosse 2, aliás, vamos pegar a outra solução, aqui, né? Porque eu fiz o teste com essa primeiro. Vamos fazer com essa segunda. Se o k fosse 1, nessa segunda solução, então o nosso x ia ser exatamente quanto? 2π sobre 7. E aí a parte do cosseno de 4x ia ficar igualzinho o cosseno de 8π sobre 7, que nós não sabemos calcular. Mas, do lado direito da equação, onde tem cosseno de 3x, ia ficar cosseno de 6π sobre 7. Nós vamos fazer uma análise disso, dessas soluções. Veja bem. Π foi dividido em 7. Então, imagine 7 fatias de π. Na parte de cima do ciclo vai ter 7. Se eu for contando desde a origem, aqui, as 7 fatias, eu estarei com certeza com 8π sobre 7
ali no terceiro quadrante, ok? Isso é o arco de azul, né? Deixa eu colocar ele de azul aqui. Beleza? Agora, e se eu contasse só 6 fatias das 7? Eu nem chegaria em 180 graus. Estaria um pouquinho antes. Olha só. Estaria com 6π sobre 7 no segundo quadrante. Observe o tamanho do cosseno. Ia ser do mesmo comprimento. Tá bom, pessoal? É só para ilustrar um pouco que a solução, apesar de parecer estranha, ela faz todo sentido. Ok? Então, ó, aqui faltou colocar que o K tem que ser inteiro, né? Porque é importante isso, senão não faz sentido a resposta. Tá bom? Bom, vamos lá para mais um caso de equação envolvendo tangente agora. E o raciocínio é análogo, né? Nós vamos pensar da mesma forma da anterior. Nós vamos imaginar que eu tenho um arco X. Ok? Vou colocar aqui que X está no primeiro quadrante. Veja só, está aqui o arco X. E eu vou prolongar. Certo? E eu tenho ali a tangente do X, ó, aquele palitinho laranjado. Só que tem um detalhe, nós queremos todas as soluções. E nós sabemos que lá no terceiro quadrante vai ter um arco que também vai fornecer a mesma tangente. E qual é o deslocamento desse arco X até esse arco do terceiro quadrante? Gente, isso aqui é muito importante. Se você faz x mais π, nós vamos chegar exatamente nesse arco do terceiro quadrante. Então, veja bem, pensando até na simetria, né? Olha lá, marquei de verde. O que nós podemos escrever? Que essa tangente de 2x ela pode ser pensada no quê? Na tangente de x, numa boa, ou eu posso imaginar aqui a tangente de 2x é também igualzinho π mais x. Pensando na expressão de azul, tangente de x, bom, o arco pode ser x ou pode ser o quê? Pode ser voltas completas. Ok? Eu posso fazer o quê? Escrevendo esse x do lado esquerdo vai sobrar x e depois k vezes 2π. Essa é uma solução. A de vermelho, como que vai ser gerado? 2x é igual a π mais x mais o quê? Voltas completas. Subtraindo x do lado esquerdo, nós teremos exatamente π mais k vezes 2π. A solução também pode ser essa. E aí, pessoal, é o seguinte, se você for observar de uma solução para outra, está variando de π em π. Dê uma olhada nessa primeira. Tá certo? Olha lá. Eu tenho voltas completas. E essa segunda eu tenho voltas completas, né? Eu tenho k vezes 2π mais π. E, se você for notar, é exatamente a mesma solução, né? Porque a gente fica sempre andando nos mesmos arcos, variando de π em π. Ok? Então, a nossa solução final, aqui, ó, para encerrar, pode ser o quê? X, veja bem, e k vezes π. K vezes π já é suficiente para exibir a solução, porque
está variando sempre o arco de π em π, ok? A partir daquele x que foi definido. E a nossa última equação, que também vai usar o mesmo conceito, eu tenho seno de x menos π sobre 4, veja que o arco já fica bem denso aí, né? Mas o procedimento é o mesmo. Vamos no eixo do seno, marcar uma altura de raiz de 3 sobre 2, identificar os arcos que me levam para lá. Tem um no primeiro quadrante e um no segundo. Tem que ser um arco em grau de 60 graus, ou seja, π sobre 3. E aí nós vamos lembrar que se o π está sendo dividido em 3 partes, olha lá no segundo quadrante, o arco que também me leva para o mesmo seno é o arco de 2π sobre 3, ok? Bom, e aí nós vamos proceder da mesma maneira. Como que nós vamos fazer? Nós vamos afirmar que o arco de x menos π sobre 4 é igual ao seno de π sobre 3, ou o arco de seno, né? O seno desse arco de π sobre x menos π sobre 4 é igual a seno de 2π sobre 3. E nós vamos desenvolver cada uma delas. Veja, essa de azul, eu escrevo que os arcos devem ser congruentes, lembrando que π sobre 3 funciona, mas também quando eu adiciono voltas, eu vou para o mesmo lugar. Então, eu vou remover também as frações aqui. Então, uma ideia, multiplicar por 12, que é um múltiplo comum dos denominadores. Ao multiplicar por 12, nós ficaremos com 12x menos 3π, 4π e k vezes 24π. Ok? Então, o 3π vai somando com o 4, depois o 12 vai passar dividindo. E aí teremos também o 24π, tudo sobre 12. Esse é o x que estamos procurando. Então, veja bem, x é 7π sobre 12, mais, simplificando ali o 24 por 12, k vezes 2π. Essa é uma solução, que é dessa parte de azul. A parte de vermelho, como que vai ficar? X menos π sobre 4 igual. Pode ser exatamente o arco de 2π sobre 3, mas também qualquer arco congruente a ele vai funcionar. Pelo mesmo motivo da anterior, eu vou multiplicar por 12, para ficar mais simples para a gente. Então, fica 12x menos 3π do lado esquerdo. Do lado direito vai dar um 8π mais k vezes 24π. Bom, o menos 3π soma com 8, vai dar 11π sobre 12 mais k vezes 24π sobre 12. Esse é o x que estávamos procurando. Que dando uma simplificada, dá para melhorar a aparência dele. Olha lá. Então, a solução da nossa equação, pessoal, vai ficar assim. Nossa equação trigonométrica. O x que estamos procurando é um x real, tá o quê? O x pode ser 7π sobre 12 mais k vezes 2π, ou o x que procuramos pode ser 11π sobre 12 mais k vezes 2π, desde que esse k seja algum número inteiro. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.